Meu nome é Priscila. Acho que a Natália tentou me apresentar ali, mas a gente não estava escutando. Eu sou de Três Rios. Primeiro, a gente gostaria de agradecer aqui a oportunidade. Estou muito feliz de contribuir nesse trabalho. Por isso, a gente sempre pede ao Mestre Jesus que ele nos ilumine, que ele nos ajude, que a gente possa sair daqui desse encontro de hoje um pouquinho mais esclarecidos. E nós vemos que estudar e interpretar livros tão ricos de conteúdo como esse livro da doutora Marlene Nobre, esse livro é maravilhoso. A gente vai percebendo que estudar livros como esse, interpretar, é sempre desafiador. Por isso a gente não tem pretensão nenhuma de esgotar o tema, de esgotar o capítulo, até porque acredito que há sempre novas formas de abordar o mesmo capítulo. Se a gente for no YouTube ver pessoas diferentes fazendo o mesmo capítulo, a gente vê que são abordagens diferentes, mas que fazem sentido. E é interessante que quando me passaram, que seria este livro, me passaram os capítulos, primeiro eu fiquei pensando nesse título que a doutora Marlene deixou para esse livro, Obsessão e Suas Máscaras. E eu fiquei pensando nesse título e fui buscar no dicionário um significado de máscaras, né? Embora a gente saiba o que é. Eu fui buscar no dicionário para a gente complementar a nossa reflexão. E lá, se vocês forem no dicionário online, lá vai estar escrito que máscara seria uma peça que cobre parcialmente ou totalmente o rosto para ocultar a própria identidade. E quando eu li isso, eu pensei, nossa, faz muito sentido esse título, porque nós vamos vendo que em várias situações na nossa vida, do nosso dia a dia, a gente vê ali que processos obsessivos estão bem ocultos ali, participando do desafio da nossa vida. Bom, mas hoje nós temos a possibilidade, a responsabilidade de refletir sobre dois capítulos, capítulo 15 e o capítulo 16. E para a gente começar a nossa reflexão, a gente vai lá no capítulo 15, intitulado Processo Alérgico, Mecanismo de Ação. E nós vamos ver que a doutora Marlene Nobre, ela traz uma reflexão nesse capítulo do doutor Dias da Cruz, que está lá presente no livro Instruções Psicofônicas. Por isso que nós vamos, ora, estar no texto do livro Obsessão e Suas Máscaras, e ora a gente vai visitar o texto do livro Instruções Psicofônicas. E nesse texto, o doutor Dias da Cruz, ele demonstra que, às vezes, não é sempre, não é um padrão, mas, às vezes, crises alérgicas, elas podem ser provocadas por processos endógenos, através de radiações mentais, ou seja, às vezes, crises alérgicas, elas podem estar relacionadas com processos obsessivos. E a gente vai vendo que, em muitas situações, a gente vai percebendo que a enfermidade, quando aparece no nosso corpo físico, é só o efeito, porque a verdadeira causa da enfermidade, muitas das vezes, está dentro da nossa alma. E aqui, como já percebemos, o quanto faz sentido esse título do livro, a gente vai percebendo, vai refletindo. Então, será que processos alérgicos podem mascarar processos obsessivos? E nós vamos ver, com o auxílio do Dr. Dias da Cruz e da doutora Marlene Nobre, que sim, pode sim. Mas antes da gente entrar no texto, eu gostaria de relembrar com vocês quem foi o doutor Francisco de Menezes Dias da Cruz. E se nós formos buscar uma biografia do doutor Dias da Cruz, nós vemos que ele foi um trabalhador ali na seara espírita bem atuante. Ele chegou à presidência da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E certamente, como a gente, ao desencarnar, a vida continua, o doutor Dias da Cruz ele continuou contribuindo na seara de Jesus, mesmo do plano espiritual. Tanto que, lá no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 19, o texto começa dizendo que na noite de 15 de julho de 1954, trouxe-nos a alegria do primeiro contato do Dr. Dias da Cruz com aquele grupo mediúnico. O grupo no qual participava Chico Xavier, não era um grupo mediúnico qualquer. E lá diz que, tomando as faculdades psicofônicas do médium, né, do Chico,
ele pronunciou a palestra que está transcrita nesse texto do livro Instruções Psicofônicas, em que eles consideram um precioso estudo em torno da obsessão. Então, esse é o texto que a doutora Marlene Nobre traz nesse capítulo 15 para a gente refletir. E ela começa, a doutora Marlene começa o texto no seu livro com uma afirmativa do doutor Dias da Cruz, em que ele afirma: obsessão é um processo alérgico, interessando o equilíbrio da mente. Só essa frasezinha já faz a gente pensar um pouquinho mais. E olha que conclusão interessante que ele chega. Nos mostra que, muitas das vezes, o objetivo desse desequilíbrio físico, vamos dizer assim, desse processo alérgico, o objetivo disso tudo é o equilíbrio da mente. Então, é aquele conceito de que, muitas das vezes, é necessário o conflito, é necessário o caos para nos levar a uma transformação. E, com certeza, essa frase faz a gente refletir bastante. Mas, para iniciar, para entendermos o porquê dessa associação do processo alérgico com a obsessão, primeiro a gente precisa entender um pouquinho como que ocorrem as alergias. E lá no texto, a doutora Marlene nos lembra que os elementos que causam alergia, que provocam ou desencadeiam quadros alérgicos, eles muitas das vezes são chamados de alergenos. E eles podem ser externos e podem ser internos. E os externos, ela deu alguns exemplos ali para a gente, como os alimentos, pode provocar alergia, a poeira, o pólen, parasitas, bactérias, enfim, são muitas opções, vamos dizer assim, que nos causam processos alérgicos, que pode resultar numa dermatite, numa coriza, asma, urticária, enxaqueca. São muitos fatores também que acabam acontecendo no nosso corpo físico. E todo esse resumo, todo esse pacote, todos esses fatores, eles seriam como agressores ao nosso corpo físico. São chamados também de antígenos. E esses antígenos seriam responsáveis pelo quadro de alergia, que estimularia, assim, a produção dos anticorpos, que sabemos que é a proteção do nosso corpo. Bom, isso é uma forma muito resumida de a gente explicar um quadro de alergia, até porque não pretendemos entrar na visão da medicina em relação a isso, até porque não é a minha área de especialização profissional, mas a gente gostaria de destacar alguns apontamentos em relação à alergia. Quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu encontrei esse dado da OMS, que aponta que 25% da população do planeta sofre com algum tipo de alergia. É bastante, gente. 25% da população mundial tem algum quadro de alergia. E quando nós vamos pesquisar dados do nosso país, do Brasil, esse número é até maior. Cerca de 30% da população brasileira sofre de algum processo alérgico. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque realmente, ou nós desenvolvemos algum quadro de alergia, ou a gente conhece alguém que passa por um processo alérgico. Então, esses números são bem altos mesmo. Um outro dado que eu achei interessante quando eu fiz a minha pesquisa, e acredito ser válido para a gente refletir aqui, é sobre a alergia emocional. É o que a ciência chama, quando ocorre, quando o organismo apresenta uma resposta imunológica exacerbada, exagerada, diante de situações relacionadas às nossas emoções, como o estresse, a ansiedade, levando a alterações no nosso corpo físico. Olha que interessante. Eles dizem que o estresse e a ansiedade fazem com que ocorra uma reação nas células de defesa do nosso corpo, levando a uma hipersensibilidade do nosso sistema imunológico, o que pode ser notada por alterações na pele, na piora dos sintomas de outras doenças autoimunes. Lembrando que a pele é o maior órgão do nosso corpo. E aí a gente já fica pensando o quanto situações que envolvem o nosso emocional pode refletir ali no maior órgão do nosso corpo, o quanto a gente pode visualizar todo esse resultado. E aí a gente começa a entender que essas situações, elas não são padronizadas.
Existem muitos, os sintomas variam, são muitos fatores. Por exemplo, isso pode depender de uma pessoa para outra, pode depender da idade, pode depender da intensidade das emoções, como cada pessoa se comporta diante dos desafios da vida. Pode depender também de uma predisposição genética, enfim, são muitas variedades que podem acontecer. Mas o doutor Dias da Cruz, ele faz um paralelo, ele associa todas essas reações físicas com reações espirituais. E quando nós vamos ao texto da doutora Marlene Nobre, ela nos diz o seguinte: todos os nossos pensamentos, definidos por vibrações, por palavras ou atos, elas arrojam, né, como se arremessasse, como se lançasse em nós, arrojam de nós raios específicos que podem ser bons ou maus. Olha que interessante. E a gente começa a entender a questão da importância. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Bom, vamos seguir. A gente pode entender quanto o pensamento é importante, quanto é importante a gente perceber que tipo de padrão de pensamento que nós estamos tendo. Parece para a gente entender a relação do pensamento entre a alergia e o processo obsessivo, a gente precisa relembrar de alguns conceitos que estão presentes dentro da literatura espírita, como, por exemplo, quando a gente vai visitar lá o Livro dos Espíritos, na questão 27, a gente lembra que os espíritos nos disseram que Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. E isso é interessante para a gente entender, por exemplo, se pensamento não é Deus, pensamento não é um espírito, a gente entende ou conclui perfeitamente que pensamento é matéria. E isso é muito relevante a gente entender. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele também afirma, dizendo como alicerce vivo de todas as realizações, olha que interessante, seja no plano físico ou no plano espiritual, encontramos o pensamento por agente essencial, mas ele ainda é matéria. E entender que pensamento é matéria, mesmo sendo uma matéria mais sutil, mas é matéria, e se é matéria, o pensamento pode ter aspectos mensuráveis, por exemplo, como densidade, como frequência. Se nós formos ao livro do Dr. Décio Iandoli, esse livro é muito interessante, vale a pena a leitura, Fisiologia Transdimensional, lá ele vai dizer, vamos considerar o pensamento como matéria sutil ou fluídica, emanada do perispírito. E olha que interessante, o primeiro efeito, o primeiro resultado de um pensamento emitido é sobre o perispírito de quem o emitiu. Então, o primeiro resultado do pensamento, da forma pensamento que eu criei, é sobre mim. Quanto mais primitivo, quanto mais materialista for o sentimento ou a ideia que gerou esse pensamento, maior será a quantidade e a toxicidade dos resíduos por eles produzidos, que vão impregnar a nossa áurea. E com essa leitura, a gente começa a entender a relação que o Dr. Dias da Cruz vai fazer em processos obsessivos, o nosso pensamento e um quadro de alergia. Porque nós vamos, como se a gente saturasse a nossa áurea com o padrão dos nossos pensamentos. E ele continua. No mecanismo indutor que vai manter a faixa vibratória nessa frequência inferior e fazê-lo sintonizar com outros espíritos, principalmente desencarnados, que também estão nessa mesma faixa. Então, é interessante a gente pensar nisso e a gente vai entendendo o quanto uma mudança de pensamento, o quanto uma permanência, uma fixação mental em relação a um pensamento pode gerar repercussões no nosso corpo físico e pode gerar sintonia com aqueles espíritos que estão pensando do mesmo jeitinho e aí desenvolver enfermidades físicas. Então, com essas primeiras definições sobre o pensamento, a gente já começa a entender a importância do pensamento nesses quadros de alergia associada a processos obsessivos. André Luiz continua dizendo, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham.
Ideia é essa que para logo se corporifica, ela toma forma, lembrando que pensamento é matéria, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-lo. O quanto eu alimento esse pensamento, o quanto eu alimento essa ideia, mantendo-nos assim espontaneamente, ao nosso livre-arbítrio, em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. A gente entra em sintonia com todos ali que estão gostando da nossa ideia. Isso é tão interessante. Se nós formos lá no livro Pensamento e Vida, eu gosto muito do livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 8, intitulado Associação, tem uma frase de Emmanuel maravilhosa. Ele vai dizer: em qualquer providência ou em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Essa frase é maravilhosa. Em qualquer situação da nossa vida, qualquer opinião que a gente dá, afirma Emmanuel, somos sempre a soma de muitos. Ou seja, a gente nunca está sozinho. E por isso que a gente tem que refletir sobre os nossos pensamentos. André Luiz continua. É nessa projeção de forças a determinar o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, que se nos movimenta o espírito no mundo das formas de pensamentos, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal. Ou seja, os nossos pensamentos podem nos estimular ao progresso evolutivo, intelecto ou moral, mas também podem nos escravizar. E a gente fica um pouquinho agarrado no nosso processo evolutivo. Mas é interessante a gente pensar sobre isso e começar a associar a processos obsessivos, lembrando que Kardec ele define a obsessão como um domínio que alguns espíritos inferiores eles logram a certas pessoas. Então, se há um domínio ali, é como se houvesse realmente uma perfeita conexão. A gente está em sintonia, a gente está todo... É um processo de ganha-ganha. Eu estou gostando do que eu estou pensando e o espírito também está gostando desse pensamento. Mas voltando ao texto, essa parte a gente leu, e quando a gente traz as definições sobre o pensamento, a gente entende essa mensagem. Todos os nossos pensamentos, definidos por vibrações, palavras ou atos, ou seja, todo o nosso conjunto de atitudes, arrojam, liberam de nós raios específicos, que podem ser bons ou mal. Por isso que o doutor Dias da Cruz, ele vai falar isso no texto também do livro Instruções Psicofônicas, dizendo que a cólera, a irritação, a leviandade, a maledicência, a crueldade, a calúnia, a irreflexão, a brutalidade, enfim, a tristeza, o desânimo. Olha quantas coisas que a gente pode passar aí no nosso dia a dia. Será que a gente não tem esse tipo de pensamento? Será que em alguns momentos a gente não se irrita com facilidade? Que a gente acaba liberando pensamentos de cólera, de leviandade, maledicência, algo tão comum na nossa sociedade. E ele vai dizendo que tudo isso produz uma elevada porcentagem do que ele chama de agente R, que é de natureza destrutiva. Lembra que o doutor Décio Iandoli, um trabalhador aí da AME também, ele nos fala que o nosso pensamento, o primeiro reflexo, o primeiro resultado do nosso pensamento é sobre o nosso perispírito. Então, o doutor Dias diz, é de natureza destrutiva, é em nós e em torno de nós. Imagina o ambiente de uma pessoa constantemente irritada, de uma pessoa constantemente com cólera, de uma pessoa constantemente triste, constantemente com desânimo. Parece que vai contagiando a gente. Então, não só dentro dele tem essa saturação, mas no próprio ambiente. E ele diz, em torno de nós, que pode ser exógeno ou endógeno, suscetíveis de fixar-nos por tempo indeterminado. Olha quanto tempo a gente pode ficar nesse padrão, nessa sintonia, em deploráveis labirintos de desarmonia mental. Ou seja, o quanto o nosso pensamento, as nossas atitudes equivocadas podem contribuir para aumentar ou diminuir um sofrimento. É interessante a gente pensar sobre isso. Me fez lembrar, na nossa casa espírita, aqui em Três Rios, Caridade e União, tem um trabalho de tratamento espiritual. E durante esse trabalho de tratamento espiritual, no salão principal acontece uma palestra. E por várias vezes, em muitos momentos, o benfeitor espiritual
da nossa reunião, ele diz: meus filhos, a verdadeira cura das moléstias que as pessoas procuram à nossa casa, a verdadeira cura está lá no salão. Ou seja, a verdadeira cura está na palestra porque traz o esclarecimento. E é o esclarecimento que vai nos ajudar a mudar o padrão dos nossos pensamentos. E quando a gente fala de cura, essa palavra, a gente tem que tomar um cuidado com ela, porque muitas das vezes as pessoas procuram a cura para o nosso corpo físico. Mas a cura mais importante é a cura do espírito, que é imortal. É essa cura que a gente tem que buscar. E dentre essas situações que o Dr. Dias da Cruz e a doutora Marlene Nobre destacam, cólera, irritação, maledicência, nós gostaríamos de falar um pouquinho mais sobre o desânimo. E olha que interessante, para a gente falar sobre o desânimo, tem um texto nesse livro que foi psicografado pelo Chico, de diversos espíritos, mas no capítulo 44, a mensagem de Humberto de Campos. E é interessante que Humberto de Campos nos conta que um certo dia um determinado irmão chegou e disse: eu estou positivamente vencido, estou muito cansado, sem estímulo para trabalhar, estímulo para fazer nada. Sonhei a realização de tarefas sublimes. A gente sempre idealiza grandes tarefas. Então ele sonhou com uma tarefa sublime. E de repente ele vê tudo acabado em frustrações. Depositei confiança e carinho em companheiros que me abandonaram, amigos outros que me iludiram. A gente também sempre coloca a culpa nos outros. Então, os amigos me abandonaram, me iludiram, largando-me em penosas experiências. Vivo sitiado, rodeado pela incompreensão, estou ali batido no pó da dificuldade. E aí ele pergunta: o que eu vou fazer para me revigorar? O que eu vou fazer para sobreviver? E aí a gente fica pensando, como não se identificar com esse relato, com esse desabafo? Quantas vezes nós nos sentimos assim, literalmente desse jeitinho? Às vezes a gente está desanimado, parece que as coisas não estão fluindo bem, parece que está tudo agarrado. E aí nos conta Humberto de Campos que um benfeitor aparece e diz para ele: não dispomos, caro irmão, de específico mais adequado para a cura do esmorecimento, que é a aplicação do Evangelho de Jesus. A solução é a aplicação, a prática do Evangelho de Jesus. E ele diz: pois não foi ele mesmo, nosso mestre, que nos disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente começa a perceber que realmente, às vezes, o desânimo, ele nos visita de vez em quando, e mesmo sabendo dessa orientação de Jesus, se a gente não tomar conta, esse desânimo vai crescendo dentro de nós e pode dificultar alguns processos, alguns trabalhos. E nos conta Humberto de Campos, ele aproveita esse desabafo do irmão, a orientação do benfeitor, e Humberto de Campos aproveita para trazer uma fábula, nesse mesmo capítulo, logo na sequência. Olha que interessante, ele nos conta que certa vez um espírito das trevas, ele resolveu fazer uma liquidação na sua lojinha das trevas. Então ele vai fazer uma liquidação ali das ferramentas que ele tem. Aí nos diz Humberto de Campos: no balcão tinha ali a ferramenta do ódio, a ferramenta da maledicência, do desespero, da inveja, do crime. Eram ferramentas que o espírito das trevas utilizava, estava tudo em liquidação. E no meio de todas essas ferramentas tinha uma que sobressaía. Era a ferramenta do desânimo. Aí um certo irmão entra na lojinha em liquidação, lojinha das trevas, e questiona por que aquela ferramenta, que ela estava em destaque, estava até em dourado, era a ferramenta mais cara e parecia que era a ferramenta que mais era utilizada, porque ela estava muito gasta. E aí, olha que interessante, ele vai dizer: essa ferramenta é a que uso com mais facilidade. E aqui me serve muito mais do que as outras, porque pouca gente sabe que ela me pertence. É por isso que abro com ela milhares de corações que não consigo descerrar com as outras. Ou seja, ele começa ali com a ferramenta do desânimo. Se a gente abrir o campo, ele entra com as outras ferramentas. É uma fábula bem interessante, e ele conclui: uma vez que me vejo no íntimo dessa ou daquela pessoa, quando ele entra ali com a ferramenta do desânimo e se percebe no íntimo da pessoa, ele começa a manejar todas as outras ferramentas, ferramenta do ódio, ferramenta da maledicência, da irritação.
à vontade, conseguindo alcançar, assim, a realização de todos os intentos. E a gente realmente, se a gente reparar bem quantas vezes, começa ali com um sentimento pequeno, um desânimo pequeno de um dia, eu não vou na reunião hoje não. Aí passa outro dia, hoje também não vou não. Isso a gente não vigiar. A gente vai alimentando esse desânimo e isso vai crescendo dentro de nós. E com o tempo a gente fica irritada, daqui a pouco a gente está falando da vida de todo mundo. É um processo. E Kardec já nos alertava sobre isso, quando ele falava da obsessão simples. Começa ali de maneira bem sutil, devagarzinho. Olha a importância do orar e vigiar. Mas seguindo no texto, a doutora Marlene vai nos dizer, para sanar a obsessão nos outros e em nós mesmos, é preciso cogitar dos agentes R que estamos emitindo. Ou seja, quais são os pensamentos que a gente emite, nossos agentes R? Pensamentos de cólera, de desânimo, de maledicência. O que ela está querendo dizer para a gente? É necessário uma autoavaliação, mas uma autoavaliação sincera. Olha para dentro de nós. E a gente tem tanto medo de olhar para dentro de nós, porque às vezes a gente não encontra uma pessoa muito bonita. Quantas vezes olhando para mim, eu percebo que essa Priscila aqui dentro não é uma Priscila tão bonita, a gente vê muitos defeitos, muitas imperfeições, mas esse processo de olhar para dentro é fundamental, porque se eu não olhar para dentro, eu não vou saber quais são os meus agentes R que eu fico emitindo, então como que eu vou mudar? Eu tenho que encontrar o defeito para eu consertar esse defeito. E nesse ponto, a gente precisa destacar algo muito importante, a gente tem que destacar o fato de que nós estamos falando, associando tudo isso a quadros alérgicos. Mas a gente precisa destacar que não são todos os quadros alérgicos que fazem parte do processo obsessivo, não é toda a alergia que é por conta de processos obsessivos. E nem estamos dizendo que quando a gente faz ali um quadro de alergia, não é para a gente procurar a casa espírita em vez de ir no médico, não. Não interpretem dessa forma. Até porque, em muitos casos, quando a gente abre um processo alérgico, a gente vai no médico, toma a medicação adequada e o quadro se encerra. Mas o doutor Dias da Cruz, ele está associando, sabe aquela alergia que você já foi em vários médicos, já tomou várias medicações e ela fica arrastada, sem causas definidas. É essa alergia que ele está chamando a nossa atenção. Será que não tem algo a mais em tudo aquilo ali? E assim a doutora Marlene Nobre vai completar. E isso porque, quando exteriorizamos correntes de enfermidade e morte, quer atinjam o alvo ou não, voltam-se fatalmente contra nós, segundo o princípio da atração. Não tem jeito. Tudo que a gente emite, por efeito da atração, acaba voltando para nós. Então, é algo para a gente refletir. E diante de todo esse desafio, a gente está falando aqui de quadros alérgicos, do pensamento, o quanto a gente pode se associar com outros espíritos, o quanto que a gente pode emitir pensamentos equivocados, e se a gente não ponderar isso, pode levar a grandes complicações diante de todos esses desafios. A gente fica pensando, então, será que a doutrina espírita, será que ela oferece, meu Deus, algum recurso para me ajudar nesse desafio? E a gente vai percebendo que a doutrina espírita oferece muitos recursos. Por isso que lá no livro Instruções Psicofônicas, o doutor Dias da Cruz, ele vai reforçar que pensamento é força, que ele estabelece, transforma, edifica, destrói, mas também ele reconstrói. Então, a gente pode reconstruir toda essa situação utilizando de recursos que a doutrina espírita oferece. E a gente lembra, por exemplo, o recurso do estudo. Falamos o quanto é importante o esclarecimento. Hoje em dia, a gente tem possibilidade dos estudos presenciais, mas com a tecnologia, a gente tem possibilidade de estudos online, como a gente está fazendo aqui, estamos refletindo, cada um nas suas casas. Hoje em dia tem podcast, tem radionovela, tem audiolivro, enfim, são muitas possibilidades da gente se esclarecer. Não tem como a gente ter desculpa agora. Se a gente fica pensando, e se for uma criança?
E aí a gente entende a importância da evangelização. E é tão interessante que antigamente, quando a gente falava de evangelização, a gente pensasse talvez numa criança de 3, 4 anos para cima. Mas esse processo de evangelizar já se ampliou tanto no movimento espírita. Se nós pesquisarmos com bastante carinho, a gente percebe que já tem evangelização para bebês, já tem evangelização no ventre, já tem evangelização, tem casas espíritas fazendo evangelização na pré-concepção. Olha que interessante. Então, o esclarecimento hoje em dia, porque o espírito é imortal, ele só está ali na fase infantil. O esclarecimento hoje em dia pode se ampliar de diversas formas. A gente vê também o quanto os espíritos, os benfeitores, nos alertam da importância do recurso do evangelho no lar. Quantos trabalhadores espíritas estão ali na seara do movimento, na seara de Jesus, não utilizam desse recurso. E o evangelho no lar, além de promover um esclarecimento, a gente está refletindo ali em família, também traz proteção espiritual para a nossa casa, é tão importante. Tem o recurso do atendimento fraterno, e é importante ressaltar, às vezes a gente comenta isso em reuniões ali de trabalhadores da nossa casa, é importante a gente ressaltar que às vezes a gente acha, que a gente começa a trabalhar no movimento espírita e acha que a gente não precisa de ajuda, acha que a gente não precisa de atendimento fraterno, e às vezes a gente precisa. A gente precisa ali de uma escuta empática, a gente precisa desabafar em alguns momentos, porque o desafio está aí para todo mundo. Então, nós também, trabalhadores, a gente pode utilizar o recurso do atendimento fraterno. E fora o tratamento espiritual, passes, água fluidificada. Então, são muitos recursos que a doutrina espírita nos oferece para a gente passar por esses desafios. E assim o doutor Dias da Cruz, ele encerra o texto no livro Instruções Psicofônicas dizendo: respeitemos assim a dieta do evangelho. Essa dieta do evangelho a gente entende que tem base no amor, do perdão, na confiança em Deus. Então vamos respeitar essa dieta do evangelho, procurando erguer um santuário de princípios morais e respeitáveis para as nossas manifestações de cada dia. E aí ele nos lembra que, garantindo-nos contra a alergia e a obsessão de qualquer procedência, atendamos uma fala de Paulo de Tarso, que ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, nobre, puro, santo, seja em cada hora da vida, que esteja a luz nos nossos pensamentos. Então, que a gente possa buscar com os nossos pensamentos a verdade, não a nossa verdade, que é imperfeita, mas a verdade do Cristo. É dessa forma que nós vamos superar situações como essa, que envolvem quadros de alergia associado à obsessão. Bom, mas como nós dissemos no início, hoje nós temos a responsabilidade e a possibilidade de refletirmos sobre 2 capítulos. Passamos pelo capítulo 15 e agora nós vamos adentrar o capítulo 16, que também é um tema desafiador. Quando eu recebi esses 2 temas, conversei com a Natália, o primeiro momento ali foi de preocupação, porque eram temas bem desafiadores. Mas confesso que eu aprendi tanto, que valeu a pena a indicação desses 2 capítulos. E nesse capítulo, a doutora Marlene Nobre, ela vai falar de obsessão, de efeitos físicos, de poltergeist. E é tão interessante que, quando a gente fala de poltergeist, né, dessa manifestação de efeitos físicos, a primeira emoção que nós temos talvez seja o medo. A doutora Marlene Nobre nos lembra que nessas manifestações, muitas das vezes tem pancadas, batidas, transporte, movimento de objetos, combustão espontânea. Olha que interessante, vários materiais entram em combustão, pegam fogo de forma espontânea. E com certeza isso pode gerar uma emoção do medo. Bom, e para começar a nossa reflexão em relação a esse assunto, a doutora Marlene, no texto, ela traz uma referência do doutor Hernani Guimarães, e ele dizendo que certo dia ele foi visitar uma casa. E quando ele chegou nessa casa, estava um verdadeiro caos. E olha que ele fala, um odor nauseabundo impregnava o ar. Então, quando ele chegou na casa, ele já percebeu que tinha um odor ali, um cheiro desagradável.
As roupas haviam entrado em combustão espontânea, por várias vezes, restando um mínimo incapaz de agasalhar devidamente 8 crianças e 6 adultos que moravam naquela casa. Eles nem tinham roupa mais para vestir. 8 colchões, 10 cobertores, sem número de colchas, lençóis, travesseiros, enfim, tudo isso tinha pegado fogo, havia se carbonizado. Nenhum só vidro inteiro tinha na janela. As telhas estavam partidas, e isso propiciava goteiras, inundando todos os cômodos. E ele conclui, doutor Hernando Guimarães, uma autêntica desolação. Aquele sofrimento coletivo já estava entrando no seu 7º mês. Eram 7 meses que aquilo estava acontecendo. E eu não sei vocês, mas quando eu li esse relato, eu fiquei pensando, meu Deus, qual seria a minha postura diante de uma situação como essa? Porque às vezes a gente estuda a doutrina espírita com tanto carinho, com tanta intensidade. E será que nós teríamos a serenidade necessária para lidar numa situação como essa? Porque se nós refletirmos de bem, se nós não estivermos preparados, a gente pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, vale a reflexão. E Kardec vai falando lá no Livro dos Médiuns, principalmente no capítulo 5, que situações como essa é muito natural que a família deseje se livrar dessa situação. Ele vai falar, a pessoa não quer saber o que está acontecendo, ela quer que aquilo acabe. Imagina, são 7 meses que estava acontecendo isso. Mas, sem dúvida, que situações como essa vai causar pânico, desespero. Mas Kardec vai afirmar que o meio mais seguro de obviar esses inconvenientes, né, de encerrar esses inconvenientes que possam trazer, visto que não é possível impedir, consiste em tornar conhecida a verdade. Ou seja, a melhor forma da gente resolver esse problema é trazer esclarecimento. A solução é um processo educativo. Olha o que ele fala, porque ninguém mais vai ter medo de espírito quando todos estiverem familiarizados com eles. Quando todos começarem a entender que não estão ali rodeados por demônios, são espíritos, a gente vai ver que são espíritos de uma ordem inferior. Mas quando a gente se esclarece, começa a entender todo esse processo, isso facilita a melhor resolução de todo esse problema. E para a gente passar, então, por esse capítulo, a gente vai seguir a orientação de Kardec e vamos procurar nos esclarecer sobre todos esses efeitos. Para a gente começar a nossa reflexão, a doutora Marlene Nobre, no texto, ela nos lembra que a palavra poltergeist é uma palavra de origem alemã, e ela, tendo uma tradução ali bem, bem simples, poderia ser um espírito fazendo barulho, ou um espírito barulhento. E isso nos faz compreender que, muitas das vezes, fenômenos como esse vêm de espíritos inferiores, porque espíritos mais evoluídos, benfeitores espirituais, não estão preocupados em fazer o caos na nossa casa. Então, a gente vai vendo que isso tem uma classe de espíritos que atuam nesses problemas. E para a gente compreender a relação desses espíritos, a personalidade, a característica deles, a gente precisa lembrar de alguns conceitos dentro da literatura espírita. Lembrar, por exemplo, lá na questão 96, quando Kardec questiona, são iguais os espíritos? Ou há entre eles uma certa hierarquia? E eles falam, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que eles tenham alcançado. E na questão seguinte, quando Kardec questiona as ordens ou esses graus de perfeição, são em número determinado? E aí eles dizem que não há uma linha que define, ora, esse grau, esse é esse, esse é esse. Não tem uma linha que define. Mas, de maneira didática, ele diz, nós podemos considerar os caracteres gerais dos espíritos em 3 principais ordens ou graus. Na primeira ordem, coloca-se os espíritos puros, né? Aqueles que atingiram a perfeição máxima. Jesus está nesse grupo. Na segunda ordem, são os que chegaram ali no meio do caminho, no meio da escala. Nesses espíritos de segunda ordem, o desejo do bem já prevalece sobre a maldade. Mas a grande maioria de todos nós estamos ali no grau de terceira ordem, os que ainda se acham
imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal, todas as paixões que retardam o progresso é o que caracteriza os espíritos nesse grupo. Na questão 99, aí Kardec questiona, então me fala mais desses espíritos da terceira ordem. Será que eles são todos maus? Porque a gente podia falar assim, poxa, está me considerando ali na ordem inferior, na terceira ordem, eu não sou totalmente maldosa. E aí os espíritos vão dizer que não são realmente todos que estão inseridos nessa escala, né, nessa ordem, nesse grau, não são todos maus. Uns há que não fazem nem o bem, nem o mal. Sabe aquela condição de uma zona de conforto? A gente não faz maldade, mas também não faz bem, fica ali vivendo a vida do jeito que está. Também se enquadra nesse grupo. Outros, ao contrário, aí sim, são aqueles espíritos mais rebeldes, que se comprazem com o mal, ficam satisfeitos com a maldade. E aí nós gostaríamos de destacar esse ponto. E nesse grupo, há aqueles espíritos levianos, aqueles estouvados, que são mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar, causar pequenas contrariedades dos que se riem. É esse grupo de espíritos que provavelmente vão estar ali associados a esses fenômenos. Tanto que, lá no livro dos médiuns, tem um diálogo bem interessante entre Kardec e São Luís, o espírito São Luís, e Kardec está questionando justamente esses fenômenos de efeito físico. E aí ele começa, o São Luís, o espírito São Luís, começa a trazer reflexões bem interessantes. Por exemplo, Kardec pergunta, são aptos todos os espíritos a produzir esses fenômenos? Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos? E eles dizem, o São Luís dirá, os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores. Como dissemos, os benfeitores espirituais não estão preocupados com isso. Que ainda não se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. E aí, quando a gente entende, nós já entendemos que geralmente são espíritos de ordem inferior que participam disso tudo. E a gente fica pensando, e os encarnados? Será que tem alguma participação? Olha que interessante. Quando Kardec questionou como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido, como é que eu faço para levar um objeto daqui para lá? Eu sendo espírito. E aí ele diz, combinando uma parte do fluido universal com o fluido que o médium emite, próprio àquele efeito. Ou seja, nós, enquanto encarnados, podemos ser os médios que contribuem, que facilita todo esse processo, porque há uma união, pega os fluidos, o fluido universal, pega os fluidos que o médium emite, e isso satura o objeto, e há a possibilidade de todos esses fenômenos. É tão interessante que no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz vai dizer, imaginemos que persista na individualidade encarnada a fácil desassociação das forças, e nesse caso nós temos habilitado o fornecimento do ectoplasma, o plasma exteriorizado, de que se valem as inteligências desencarnadas para a produção dos fenômenos físicos que lhes denota a sobrevivência. Esse termo, ectoplasma, ele foi cunhado ali por Charles Richer, um ganhador de um prêmio Nobel, um termo tão comum no movimento espírita atualmente, e é justamente o nome que se dá nessa liberação de fluidos. A gente doa ectoplasma, a gente sabe que essa doação de ectoplasma não é igual para todos nós, tem variações na proporção da doação, mas a gente vai vendo que isso facilita todo esse processo. E para não haver dúvidas, Kardec faz esse questionamento a São Luís, ele diz, já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal, que o espírito acumula. Ele diz, mas nota bem que essa vida, né, esses movimentos, todos esses fenômenos, eles se extinguem, é como se esgotasse um pouquinho ali a doação dos fluidos, ele se extingue em algum momento. Mas é interessante a gente pensar, quando a gente analisa aquela situação que nós vemos, que nós lemos, que o doutor Hernânio Guimarães disse, naquela casa que tinha seis crianças e 8 crianças e 6 adultos, e a gente fica pensando, gente, quem é o médium que estava ali colaborando? Porque dá a entender que todo mundo queria que aquele processo acabasse. Quem que estaria ali colaborando?
E olha que interessante. Pode o espírito atuar sem o concurso do médium? São Luís dirá, pode atuar a revelia do médium, ou seja, a gente pode ser o doador do ectoplasma sem a gente saber, de forma inconsciente. Ele diz, quer isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte o fluido animalizado de que necessitam. Então, podemos ser esse médium de estar contribuindo. Olha a importância do esclarecimento para esse médium. E provavelmente, é o que ocorre na maioria desses casos, desses fenômenos. Os médios que estão doando ali os fluidos nem sabem disso. E assim, Kardec vai concluir. Quando o objeto é posto em movimento, não é que uma pessoa pega com a mão, o espírito pega com a mão e leva para outro lugar. Kardec vai dizer, ele satura ali dos fluidos nessa combinação. E dessa forma, como o médium ele está agindo de forma inconsciente, ele não está sabendo que ele está participando, quem dá a direção, a vontade, é o espírito, ele que determina a direção para onde vai o objeto. É algo bem interessante. Por isso que André Luiz vai dizer, se a personalidade encarnada acusa a possibilidade de larga desarticulação das próprias forças anímicas, aí nós vamos à mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Eis porque comumente somos defrontados na Terra por jovens mal saídos da primeira infância e servindo de medianeiros para que aconteçam todos esses fenômenos. Olha que interessante. E a gente sabendo disso, enquanto trabalhador, a gente começa a ter um pouquinho mais de serenidade para lidar nessas situações. E Kardec continua, as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa, nos convencer da presença de uma força que tem algo a mais além da matéria. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com essa ordem de manifestações. Por isso que, alcançado esse fim, cessa a manifestação material por se tornar desnecessária. Mas aí olha que interessante, Kardec vai dizer que em algumas situações, alguns espíritos, eles se utilizam desses fenômenos de efeito físico para nos dizer alguma coisa, para dar um aviso, para pedir alguma coisa. Alguns querem prece, ou pedir para ajudar em alguma situação, para reparar uma situação que ele tenha agido ali. E a gente fica pensando, então como que eu vou saber qual o real motivo? O que o espírito quer nessa manifestação? Será que é um espírito que está brincando comigo? Ou é um espírito que quer trazer alguma mensagem? Aí Kardec dirá, o melhor meio de nos informarmos, a gente saber a tal respeito, consiste em evocarmos o espírito por intermédio de um bom médium. Não é para a gente sair evocando lá no meio de toda aquela situação, não. Mas ele está falando da importância das reuniões doutrinárias, que tem um diálogo ali do doutrinador com o espírito. E aí Kardec vai dizer, bom, se na evocação a gente perceber que é um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereçam. Se é um espírito engraçado que está brincando com a gente, podemos proceder tranquilamente com ele. Se é um malvado, devemos rogar a Deus que o torne melhor. E assim ele conclui, mas qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado. As fórmulas graves de exorcismo, né, toda a ritualística, essa não vai ter efeito nenhum. Eles começam a rir, nenhuma importância dão. Mas a prece é muito importante. E para falar da prece, a gente lembra que Emmanuel nos disse lá no livro Vinha de Luz que em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual, proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa, ou seja, não basta só rezar. A gente tem que melhorar, a gente tem que se renovar, a importância da reforma íntima. Olha o quanto é importante. E assim, a doutora Marlene Nobre, ela vai encerrando o capítulo dizendo,
Quando formos chamados a auxiliar nesses casos de poltergeist ou de obsessão de efeito físico, devemos estar sempre atentos para a alta porcentagem da participação dos encarnados, são os médiuns ali, emitindo os fluidos, buscando tanto quanto possível espalhar a excelência do Evangelho. Olha o importante do esclarecimento, a fim de que o perdão entre os encarnados seja definitivo e a paz duradoura volte a reinar. Então, já caminhando para o final da nossa fala, recapitulando, a gente passou pelo capítulo 15, em que a gente conversou um pouquinho sobre o processo alérgico, esse mecanismo de ação, e no capítulo 16, que a gente falou um pouquinho sobre obsessão e de efeitos físicos. Então, essas foram as nossas reflexões de hoje. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, a paciência por me ouvirem, e a gente retorna agora a fala para a Natália. Ai, maravilha. Tá me ouvindo agora? Sim. Ai, que bom. Ai, ótimo estudo, Priscila, maravilhoso. E no início, né, eu tentei falar um pouquinho da Priscila, que é trabalhadora da AME aqui de Três Rios, e aceitou o convite para o estudo, a gente ficou muito grata, agradeço também em nome da AME Carioca, que é a Bárbara, né, que é representante da AME Carioca, mas não está aqui hoje, não pôde estar, mas ela agradece também a participação. E quando fala nesses fenômenos, eu sempre lembro, na infância, de que passava na televisão, não sei se alguém lembra disso, que eles passavam no SBT, né, casa que o colchão tinha pegado fogo, assim, do nada, né, eram famílias relatando de objetos dentro de casa que voavam, se mexiam, e a gente era criança, passava isso na televisão, e sempre que traz esse assunto, assim, eu relembro desses casos que antigamente, né, eram fenômenos, assim, e as pessoas transmitiam sobre isso, né, não tinha muito conhecimento, né, e é muito interessante hoje a gente poder entender sobre esses irmãos que vêm, eles querendo chamar atenção, querendo, né, que sentem ali uma dor no coração deles, eles estão ali, infelizmente, ainda sem entender o processo, e os encarnados também sem entender. E eu queria abrir, de repente, alguém tiver alguma perguntinha, a gente está quase encerrando o nosso tempo, mas se alguém quiser falar alguma coisa, acrescentar algo, a gente ainda tem uns minutinhos. Deixa eu olhar aqui nas mensagens, a Cláudia agradecendo, a Rosane também, falando que foi muito boa a exposição, agradecendo. Então, gente, eu acho que ficou tudo muito claro, muito bem explicado. Eu queria perguntar, Pri, se você poderia fazer a nossa prece final, então, para a gente poder finalizar. Com certeza. Obrigada. Depois de ter falado da importância da prece, não posso recusar esse convite. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de hoje de reflexão, pela proteção, Senhor Jesus, pela inspiração na nossa fala, que possamos realmente, Senhor, sairmos daqui um pouquinho mais confiantes na sua proteção, na importância de trabalharmos, de nos dedicarmos na sua seara, Senhor Jesus, que possa nos fortalecer, encorajar a cada irmão vinculado a esse estudo, aqueles que vão assistir depois, que possa nos dar paciência, Senhor, que possa nos ajudar a superar as nossas provações, as nossas expiações, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo que nos destes, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Até o próximo. Obrigada, Pri. Gente, obrigada. Até a próxima. Até.